Você sabe diferenciar a Igreja Católica da Igreja Ortodoxa? Caríssimos irmãos e irmãs! Se gostarem do conteúdo, peço, humildemente, que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem o vídeo. Vamos lá? O cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de 2.382 bilhões de seguidores em todo o planeta. E com certeza uma das divisões mais interessantes é entre as igrejas católica e ortodoxa, também conhecidas como igrejas ocidentais e orientais. Cristãos católicos e ortodoxos permaneceram denominações separadas desde o Grande Cisma em 1054. Vamos ao primeiro ponto. Item quanto ao calendário, a Igreja Católica Romana segue o calendário gregoriano. A Igreja Ortodoxa usa o calendário juliano, que possui uma diferença de 13 dias em relação ao gregoriano. Item em relação à cruz, e a cruz da Igreja Católica Romana tem apenas uma barra horizontal, enquanto a cruz ortodoxa possui 3 barras. Item no que diz respeito à quaresma, ela dura 40 dias na Igreja Católica Romana e 47 dias na Igreja Ortodoxa. Quanto à quarta controvérsia, temos a questão do filioque. Trata-se de um importante ponto de desacordo entre as igrejas ortodoxa oriental e católica romana. A Igreja Católica ensina que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, filioque, enquanto a Igreja Ortodoxa Oriental ensina que o Espírito Santo procede somente do Pai. A adição da cláusula filioque ao credo niceno-constantinopolitano pela Igreja Ocidental é vista pela Igreja Oriental como uma violação do princípio da tomada de decisão consensual que deve guiar a doutrina da Igreja. Alguns teólogos católicos argumentam que o filioque não contradiz a crença ortodoxa no papel do Pai como fonte do Espírito Santo, mas a Igreja Ortodoxa insiste que a adição do filioque criou um obstáculo teológico para a reunião das duas igrejas. Quinto ponto é a questão do purgatório. A teologia católica acredita no purgatório como um lugar ou estado onde as almas pecadoras, mas arrependidas, são limpas e purificadas antes de entrar no céu. A purificação adicional pode ser concedida por orações e ofertas dos vivos. Os cristãos ortodoxos não acreditam no purgatório e não há espaço intermediário dedicado à purificação das almas pecadoras. O sexto tema controverso é o das crenças sobre a Virgem Maria e a Imaculada Conceição. Os católicos têm grande estima por Maria, a mãe de Jesus, e acreditam na doutrina da Imaculada Conceição, que afirma que Maria foi concebida sem pecado original e salva sem pecado durante toda a sua vida. Em contraste, a Igreja Ortodoxa rejeita esse dogma e afirma que somente Cristo nasceu sem pecado. As duas denominações também diferem em suas crenças sobre a natureza da morte de Maria. A teologia católica ensina que Maria foi assunta ao céu por causa de seu papel único na salvação da humanidade como Mãe de Deus. Em contraste, o cristianismo ortodoxo ensina a dormição de Teotocos, que é a crença de que Maria adormeceu no Senhor e foi então assumida corporalmente ao céu por seu filho. Agora um tema central dessa diferença, a supremacia papal. Sétimo ponto. A supremacia papal é a doutrina da Igreja Católica que estabelece que o Papa, em razão de seu cargo como vigário de Cristo e pastor de toda a Igreja, possui por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal para o cuidado das almas, que pode exercer sempre sem impedimentos. A doutrina católica da supremacia papal baseia-se na afirmação dos bispos de Roma de que foi instituída por Cristo e que a sucessão papal remonta ao apóstolo Pedro, no século I. Isso significa que o Papa tem autoridade sobre toda a Igreja Católica e pode tomar decisões sem ser impedido por outros líderes da Igreja. Em contraste, a Igreja Ortodoxa vê o Papa como um bispo com primazia de honra, mas não de jurisdição. Isso significa que o Papa é respeitado como líder, mas suas decisões não têm autoridade sobre a Igreja Ortodoxa. A diferença na visão da autoridade do Papa é um dos principais pontos de divergência entre as duas igrejas. Oitavo, quanto à iconografia, estátuas e estética. A veneração de imagens é uma prática comum tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Ortodoxa. Na Igreja Católica, são veneradas imagens tridimensionais, como estátuas, e bidimensionais, como quadros. A veneração de imagens é uma forma de mostrar respeito e honra às pessoas ou eventos retratados nas imagens. Os católicos não adoram as imagens, mas as veneram como uma forma de lembrar e honrar a pessoa ou evento retratado.
Na Igreja Ortodoxa, os ícones são usados para auxiliar na adoração. Eles são considerados uma janela para o céu e ajudam a focar nas coisas divinas. Enquanto os ícones ainda contêm aspectos materiais, como tinta e cor, os fiéis são ensinados a não rejeitar sua vida física, mas sim transformá-la, como foi feito pelas pessoas santas representadas pelos ícones. A veneração de ícones é uma forma de mostrar respeito e honra às pessoas ou eventos retratados nos ícones. Nono, que se refere à Eucaristia. A Eucaristia é uma prática importante tanto para a Igreja Ortodoxa quanto para a Igreja Católica. No entanto, existem diferenças notáveis em suas abordagens à Eucaristia, incluindo o tipo de pão usado, as orações e rituais específicos usados durante a consagração e as doutrinas da transubstanciação e transelementação. 10. Quanto ao batismo, tanto a Igreja Católica quanto a Ortodoxa veem o batismo como o primeiro marco importante na vida de um cristão. No entanto, existem algumas diferenças nos procedimentos cerimoniais, incluindo o modo de batismo e o uso do óleo sagrado ou crisma. A diferença mais visível entre os batismos ortodoxos e católicos é o modo de batismo. A Igreja Ortodoxa geralmente batiza por imersão total na água, enquanto a Igreja Católica geralmente batiza derramando água sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. 11. O papel dos santos. Os santos desempenham um papel importante nas práticas religiosas de ambas as igrejas. No entanto, existem diferenças e distinções importantes quanto à relação entre um crente e os santos. Os crentes ortodoxos enfatizam a sinergia, enquanto os católicos favorecem a intercessão. No cristianismo ortodoxo, o conceito de sinergia é central para a ideia das obras e dignidade dos santos. Sinergia significa que o crente individual coopera com a graça de Deus e trabalha em parceria com o santo para alcançar o crescimento espiritual. Essa ideia de sinergia enfatiza o papel ativo do crente no processo de crescimento espiritual e vê o santo como um parceiro e não como um mediador. Por exemplo, no cristianismo ortodoxo, quando um crente pede a intercessão de um santo, não se trata simplesmente de pedir ao santo que reze por ele, mas também de procurar imitar as virtudes do santo e aprender com seu exemplo. O crente é chamado a participar ativamente da vida e das obras do santo, esforçando-se para imitar suas virtudes e alcançar o crescimento espiritual. Em contraste, no cristianismo católico, a ênfase está mais na ideia de intercessão, na qual o santo é visto como um mediador entre o crente individual e Deus. Embora os católicos também reconheçam a importância de imitar as virtudes dos santos, a ideia de sinergia não é tão proeminente na teologia católica. Item 12. Aparência. Os padres ortodoxos usam barba e cabelo comprido, enquanto os clérigos católicos tendem a usar barba e cabelo curto. Existem várias razões para essa diferenciação na aparência e há passagens na Bíblia que receberam diferentes interpretações sobre a questão de cabelos compridos e barbas. Por exemplo, a passagem do Novo Testamento em que São Paulo escreve aos Coríntios exorta os seguidores: não vos ensina a própria natureza que é uma vergonha para o homem ter cabelo comprido, o que aparentemente apoiaria a preferência católica por cabelos mais curtos. Por outro lado, a preferência ortodoxa por barba e cabelo comprido parece ser apoiada por uma passagem no livro de Levítico, que afirma: e não raspareis a cabeça pelos mortos, uma prática pagã, com calvície no principal, e não rasparão a barba, e para todos os homens em geral, não cortareis o cabelo de vossa cabeça em círculo, nem desfigurareis vossa barba. Item 13. O sacerdócio e casamento. A Igreja Ortodoxa geralmente permite que homens casados sejam ordenados como diáconos e sacerdotes, enquanto a posição católica é geralmente muito mais rígida, esperando que todos os padres católicos sejam celibatários e solteiros. As igrejas ortodoxa e católica poderiam se unir um dia? Ao longo dos séculos, houve muitas tentativas de reunir as duas igrejas, embora todas tenham falhado. A questão principal é a primazia papal. No entanto, isso não impede as relações bilaterais amistosas entre as duas igrejas. Por exemplo, o Papa Francisco recentemente doou 3 fragmentos do Partenon dos Museus do Vaticano para a Grécia, como um gesto de boa vontade para com Jerônimo II, arcebispo de Atenas. Salve Maria! Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.